Fala galera, bem-vindo à nossa segunda live, Um Café pro Treino. E o tema da live de hoje é a alta intensidade e a árvore genealógica. Essa é a nossa segunda live aí desse nosso bate-papo que nós iremos ter toda semana, Um Café pro Treino. E deixa eu explicar de novo aqui como que vai funcionar. Um Café pro Treino tem a intenção de trazer alguns papos extrovertidos, coisas de motivações, de assuntos relacionados à academia, como que funciona o treinamento, principalmente o treinamento de alta intensidade, curiosidades de personagens que eu vou trazer aqui para o bate-papo, ou do meu dia a dia, da minha rotina. E essas lives serão transmitidas todas as quinta-feiras, às 8 horas da manhã. E aí eu vou trazer alguns conteúdos aqui, vou estar utilizando dois tipos de cena de câmera, vou estar transmitindo aqui para vocês. Olha lá, um café para o treino, e o tema da nossa live, a alta intensidade e a árvore genealógica. Como eu disse na live anterior, aqui nesse bloco de notas eu estou aprendendo ainda a mexer, pode ser que eu dou uma engasgada, mas a gente tem que estar sempre procurando formas de melhorar para trazer um conteúdos aí para vocês. Quando eu dou as minhas aulas, meus alunos acompanham e eu faço mais por slides, mas aqui eu tô para deixar mais dinâmico, aprendendo a mexer no bloco de notas, escrevendo, colocando imagens, beleza? Outro detalhe, se vocês tiverem alguma pergunta, tiver dúvidas, queiram tirar as suas dúvidas, mandem na caixinha de perguntas suas dúvidas, que eu vou estar respondendo tudo no final, ok? Então, se você tiver alguma pergunta para se fazer, sempre faça que no meio da live ou no final eu vou lá e dou uma conferida e vejo se tem as perguntas. Geralmente eu vou responder mais, sempre respondo no final da live, tá ok? Como eu faço essa transmissão pelo meu computador, no programa aqui OBS, eu não consigo ver quem está entrando na live para assistir, mas eu quero dizer que sejam todos bem-vindos, tá? Acompanhem a live aí. Por isso que eu não vou sempre falar o nome de quem está entrando, porque eu não consigo ver aqui. Mas nós iremos melhorando e em breve eu vou corrigir essa questão para estar sempre acompanhando aí as pessoas que entram na live para poder ver, tá ok? Eu espero que vocês estejam aí tudo certo com o som. Sempre dá uma avisada aí caso aconteça algum problema, tá? Porque eu entro na caixinha de perguntas e acabo vendo aí se está tudo ok. Beleza, pessoal? Vamos começar então a nossa live. O papo de hoje é a alta intensidade e a árvore genealógica. Vou falar o que é o treinamento de alta intensidade, o HIIT, e vou falar também das maiores referências quando o assunto é treinamento de alta intensidade. Por isso que eu chamo de árvore genealógica, que é Arthur Jones, Mike Mentzer e Dorian Yates. Espero que vocês estejam todos com um bom café aí para esse nosso bate-papo. Então nós vamos começar falando aqui da nossa live de hoje sobre o HIIT. Deixa eu colocar aqui o HIIT. O HIIT significa High Intensity Training, que é o treinamento de alta intensidade. Essa foi a sigla dada para se dar característica ao treinamento de alta intensidade, HIIT. Muitas pessoas conhecem o HIIT, que tem um I a mais aqui, o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Esse aqui é o HIIT, que é o treinamento mais anaeróbico. Ele é feito dentro da sala de musculação e ele é um treinamento de alta intensidade, né? Então, recebe aí essa sigla HIIT sem esse I a mais. O HIIT, ele foi criado por Arthur Jones, e nós vamos falar algumas curiosidades de Arthur Jones mais pra frente aí. Foi ele quem começou a publicar mais esses estilos de treinos voltados à alta intensidade.
E o que é o HIIT? O HIIT é um treinamento que visa levar o máximo de intensidade no treino, para desgastar o máximo do glicogênio muscular, que é a demanda energética primária num treinamento, principalmente no treinamento de musculação, que são os treinamentos anaeróbicos. Então o HIIT, ele visa usar toda a sua capacidade de força momentânea. Então, usar toda capacidade momentânea. O que é essa capacidade momentânea? Quando você está realizando... Opa, não vem. Quando você está realizando um exercício e você está indo no máximo, executando as repetições daquele exercício, e chega a um ponto onde você não é mais capaz de realizar uma outra repetição, você usou toda a sua capacidade momentânea. Esse é o fator mais importante para você gerar força e volume muscular cada vez maior. Então, esse é o conceito básico, o princípio básico do HIIT, do treinamento de alta intensidade. Chegar pelo menos à falha muscular momentânea, aquele ponto onde seria impossível você, de forma sozinho, realizar uma outra repetição. A musculação por si só, ela já é um treinamento de alta intensidade, porque ela tem a via anaeróbica. E como ela é uma via anaeróbica, você faz o exercício com pouco intervalo de tempo. Você não vai fazer uma série tão longa, sem parar. Você acaba fazendo ali cerca de 10, 12, 15 repetições. Às vezes as pessoas nas coxas fazem até 20, só que logo já para. É diferente de uma atividade aeróbica, que ela vai fazendo minutos e minutos e minutos, horas, chegando a passar de hora até, sem parar. Esse é o estilo de treino mais aeróbico. Já o anaeróbico, ele já tem, por natureza, esse princípio de treinos mais intenso, porque eles são curto período de tempo. Então, esse é o conceito básico do treinamento de alta intensidade. Porque o treinamento de alta intensidade, ele visa recrutar o máximo de unidades motoras. Essa unidade motora é o que faz contrair as fibras musculares que são responsáveis por gerar hipertrofia. Então, o treinamento de alta intensidade, vou até anotar aqui, visa recrutar o máximo de unidades motora. Como aqui nessa live o conceito é trazer coisas simples de fácil entendimento, esses são os conceitos básicos do que é o treinamento de alta intensidade. Então, lembrando, aquele momento onde você se esforça ao máximo para realizar outra repetição e não consegue. Isso você tem certeza de que chegou na falha muscular momentânea. Quando você chega na falha muscular momentânea, você consegue recrutar o máximo de unidades motoras para realizar aquele exercício. E esse máximo de unidades motoras, que você recrutou ali, é o que ativam as fibras musculares e geram elas um sinal anabólico, microlesões musculares, que aí no processo de recuperação, de descanso, um processo de adaptação, é onde vai acontecer a hipertrofia muscular. Então, quando você chega a esse limite máximo, esse é o fator mais importante para se gerar força e volume muscular cada vez maior. E por que então eu coloquei aqui a árvore genealógica? Como eu fiz uma pequena introdução aqui do treinamento de alta intensidade, eu vou falar agora da árvore genealógica. Eu vou colocar uma imagem aqui, essas imagens aqui, ó, dos slides, dos conteúdos que eu crio para os meus alunos. Então aqui, ó, eu estou falando um pouco dos conteúdos, tá ok, galera? Essa daqui é a árvore genealógica. Vocês sabem que uma árvore genealógica, elas são os traços dos seus antepassados. Seu pai, seus avós, toda a sua linhagem. Você tem características dessa sua linhagem.
por isso ficou o nome de árvore genealógica. Eles aqui não são parentes, só que eu falo árvore genealógica porque esses personagens são as peças mais importantes quando se fala em treinamento de alta intensidade. Se você não conhece, nunca ouviu falar de treinamento de alta intensidade e for pesquisar, querer saber o que é, você vai encontrar esses 3 personagens, porque eles fizeram grande destaque mundial nesse assunto. Quando você vai ver sobre a alta intensidade, você vai acabar descobrindo que Arthur Jones, esse senhor aqui, ele é o pai do treinamento de alta intensidade. Ele foi caracterizado como o pai do HIIT, né? Ele começou a proclamar e divulgar mais esses treinos intensos até a falha muscular. Ele fez diversos estudos, ele fez publicações de treinamentos até a falha total também, onde você não era capaz mais de realizar uma contração sozinho, né? Para realizar a falha muscular já tinha acontecido, só que com o auxílio de um parceiro, você conseguia falhar também a fase negativa, porque você era mais forte na fase negativa, dando assim uma falha total da musculatura. Então Arthur Jones, ele era foi o criador do treinamento de alta intensidade e ele conseguiu divulgar isso em massa. E isso foi bem bacana, principalmente para o esporte, porque ele auxiliou a divulgar vários conceitos que até então na musculação, no treinamento resistido, não se conhecia. Devido a Arthur Jones, Mike Mentzer também conheceu o treinamento de alta intensidade. Mike Mentzer, eu o chamo como se fosse o filho do treinamento de alta intensidade. Ele seguiu os passos de Arthur Jones, só que aconteceu algo diferente aqui. Mike Mentzer adaptou um sistema de treino de Arthur Jones, ou alta intensidade, e acabou dividindo. O Mike Mentzer que acabou separando os grupos musculares aí do treinamento de Arthur Jones. Porque Arthur Jones, ele pregava o treinamento de alta intensidade, mas geralmente era um full body, algo que você fazia com o corpo inteiro. Então você treinava na sessão de treinamento vários grupos musculares, sendo o corpo inteiro, dando foco mais em um ou outro, só que geralmente você fazia o corpo inteiro, conhecido como full body. Mike Mentzer usou esses princípios que aprendeu com Arthur Jones do treinamento de alta intensidade, corrigiu alguns pontos que ele achava falho e adaptou a sua maneira, assim criando o sistema de treino, o método de treinamento de alta intensidade chamado Heavy Duty. E aí, depois de algum tempo, na década de 70 para 80, ele imperou na década de 90, né, tendo 6 títulos aí do Mr. Olympia, Dorian Yates. Se Arthur Jones é o pai e o Mike Mentzer, o filho do treinamento de alta intensidade, o neto pródigo pode ser Dorian Yates. Dorian, ele realmente treinou de forma intensa, todo o seu estilo de treino foi no treinamento de alta intensidade, e ele acabou também, como Mike Mentzer, adaptando e acoplando o treinamento de alta intensidade à sua maneira, criando assim o Blood and Guts, algo como sangue e tripas, e assim ele deixou o treino muito intenso, e com isso fez ele elevar o esporte do fisiculturismo. Até então, nunca se viu alguém com tanto volume e densidade muscular no palco. O bodybuilding que a gente vê aí, o fisiculturismo, essas pessoas que estão grandes aí, tem um pouco da participação de Dorian Yates. Porque se Dorian não tivesse elevado o esporte, não se sabe se os fisiculturistas estariam hoje naquele tamanho todo. É como se fosse assim, ó, até um indivíduo chegar, ninguém chega. Quando um recorde acontece, quando alguém vai lá e quebra um recorde e muda o padrão, fica mais fácil outros conseguirem também. Então, até
aquele ponto, não tinha ninguém com tanto volume e densidade no fisiculturismo. Dorian Yates, treinando em alta intensidade, foi lá e fez acontecer. Depois dele, as portas se abriram e vários outros foram chegando cada vez maior e cada vez mais seco. Vamos falar um pouquinho das particularidades e curiosidades de cada um. Esse, então, são a tríade, a árvore genealógica do treinamento de alta intensidade. Eu sempre tento ler, pesquisar tudo que eu encontro sobre esses caras. E sobre Arthur Jones, ele foi um cara diferenciado. Para quem não sabe, aqui está o nome completo dele, Arthur Allen Jones, mais conhecido como Arthur Jones. Acho que para vocês talvez vão ficar pequeno de ler aí, mas eu vou aumentar essa imagem para poder explicar o que está anotado aqui. Isso aqui faz parte dos slides, dos conteúdos. Arthur Jones, ele nasceu em Arkansas em 1922. Ele sempre foi, desde criança, um inventor. Então, Arthur Jones, ele não só criou o treinamento de alta intensidade, começou a divulgar. Na realidade, o treinamento de alta intensidade até a falha já se falavam aí. O que Arthur Jones fez é propagar mais isso daí para o mundo. E o grande destaque de Arthur Jones é que por ele ser criador, ele criou a empresa Nautilus e fazia as máquinas que hoje nós vemos aí na academia. Muitas máquinas que nós vemos aí na academia teve uma adaptação ou foi uma criação de Arthur Jones. Ele criou a empresa Nautilus e começou a fazer esses equipamentos esportivos. E existem algumas curiosidades de Arthur Jones. Arthur Jones, para mim, ele foi um cara fantástico, realmente um grande trabalhador, um cara que fazia as coisas acontecer, não tinha preguiça, não tinha vergonha de fazer o que ele acreditava certo. Eu já vi muitos outros profissionais falando de Arthur Jones, mas eles falam às vezes que Arthur Jones visava questão de dinheiro, porque ele entrou na lista da Forbes, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, que ele queria saber mais questões financeiras. E na realidade não foi tão bem assim. Ele pode ter tido questões financeiras para conseguir dinheiro, mas isso foi um mérito dele, né? Por ele ter trabalhado tanto. Ele foi um cara que realmente quis fazer as coisas para deixar algum legado, alguma coisa benéfica para o mundo. E essas curiosidades nós vamos falar aqui. Então, desde cedo, Arthur Jones foi um inventor. Ele começava a construir as coisas. Desde cedo, Arthur Jones tentou fazer certas armas, porque ele gostava disso, ele se envolveu muito em caças. Ele criou certas armas, ele chegou a criar um submarino ainda quando criança. Só que esse submarino só fez metade do serviço, praticamente só afundou e não subiu mais. Ele dá graças a Deus que o piloto que se arriscou a dirigir o submarino dele conseguiu sair com vida do submarino. Então essas coisas Arthur Jones chegava a construir. Então de tudo ele queria construir. Ele era produtor de filmes também. Se você é uma pessoa como eu que gosta de assistir alguns filmes assim, documentários selvagens da vida de leões, essas coisas, o Arthur Jones ele acabava fazendo isso daí. Antigamente ele ia para os países aí como África, como outros países e gravava a vida selvagem dos animais e vendia isso daí para os programas de televisão. Então ele tinha essa questão aí de ser cinegrafista, de acabar filmando essa vida animal. E por ele saber questões de luzes, questões de gravações, de filmagem, foi por isso que ele gravou certos filmes sobre treinamento, fez vídeos, acompanhou estudos de perto do que acontecia com a musculatura quando se treinava. E Arthur Jones, ele gostava bastante de treinar. Só que como ele era um cara que trabalhava muito, ele ia para outros países e trabalhava, às vezes ele não tinha tempo. Ele não conseguia estar treinando todo dia. Ele chegou a treinar de uma forma frequente, como se todo mundo conhece aí, né? Todos os dias, está indo
em um ginásio, acabar fazendo algum tipo de atividade física. Só que ele, por essa correria aí, e ele enfrentando crises financeiras, porque ele chegou a falir várias outras vezes, ou quando ele ia prestar algum serviço para algum outro país, esse país, na hora dele voltar embora, bloqueava todos os bens dele, ele voltava com uma mão na frente e outra atrás. Então ele chegava aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ele queria estar treinando, mas não conseguia, porque ele tinha que procurar alguma forma de se sustentar, de fazer serviço, e ele não tinha tempo para ficar treinando todos os dias. E como ele não tinha tempo também para ir a uma academia, teve um dia que ele foi lá e construiu uma máquina para fazer um exercício na casa dele. Essa máquina, ela era um monstro, parecia mais um grande monstro e fazia muito barulho. Essas informações eu colhi na autobiografia do filho de Arthur Jones, quando ele quis fazer uma biografia aí da Nautilus, né? Desse império Nautilus que acabou virando. E ele falou que o pai dele construiu uma máquina, deixava lá no quintal, e quando o pai dele ia treinar, fazia um barulho danado. E assim, Arthur Jones começou a treinar de uma forma menos frequente. Como ele criou a máquina, ele fazia cerca de 2 séries até a falha muscular e algumas vezes na semana. Quando ele começou a treinar dessa forma, ele percebeu que ele teve uma resposta bacana de hipertrofia muscular. E a força dele, como ele estava treinando menos, fazendo menos séries, que antes ele fazia até 4, às vezes 5, ele percebeu que em 2 ele teve uma boa resposta. E aí veio algo com o tempo na cabeça dele e falou, e se eu fizer uma? O que acontece? Ele reduziu de novo, fez uma e teve uma boa resposta. Ao começar a perceber essas coisas, Arthur Jones começou a pensar em que se você treinar de forma intensa até a falha muscular, você não precisa de um tempo tão longo e pode ser mais efetivo. Próximo da casa de Arthur Jones, ele tinha ali um time de rugby ou o futebol americano próximo da cidade. E assim esse time começou a treinar nas máquinas que Arthur Jones construiu. E Arthur Jones falou, conversando ali com o treinador, que treinaria eles, mas desde que fosse do jeito dele. E ele treinou essas pessoas e essas pessoas começaram a decolar nos jogos de futebol. E aí o treinador percebeu, rapaz, como que é? Que você faz? E assim Arthur Jones começou a se ligar que isso daí realmente funcionava. E assim começava a nascer esse conceito da Nautilus, de Arthur Jones começar a criar as máquinas com a polia excêntrica, porque ele começou a perceber que a fase da negativa ela tinha uma importância maior, que a fase negativa, geralmente a pessoa tem mais força, então se colocar mais tensão nessa região é melhor para a musculatura, principalmente para se gerar microlesões e hipertrofia muscular. Aí que veio todo o conceito de se concentrar mais na fase negativa. E assim começava a nascer o conceito Nautilus. E aí Arthur Jones começou a criar mais máquinas e tentar montar uma empresa e ir para dentro das exposições de fisiculturismo para divulgar as suas máquinas. Assim começava a nascer todo o conceito da Nautilus. Em uma dessas ocasiões onde Arthur Jones foi apresentar suas máquinas, ele viu um jovem pródigo. Esse jovem se chamava Casey Vieira. Era um rapaz novo que tinha um grande destaque potencial muscular. Arthur Jones conhece ele, chama ele, faz um convite para treinar. Quando Arthur Jones começa a monitorar e a treinar Casey Vieira começou a ganhar destaque, ganhar os campeonatos muito volumoso, muito denso, que até então era difícil de ver um jovem ter. E aí, Casey Vieira começou a dar mais destaque ainda para Arthur Jones. Falou, louco, como que um rapaz desse daí tá grande desse jeito? E aí, Casey Vieira falava que estava treinando com o Arthur Jones ali para os outros fisiculturistas também. Todo mundo que começa a estudar e pesquisar sobre o treinamento de alta intensidade vai se deparar com um estudo chamado
Colorado, que é o experimento de Colorado. Esse foi o estudo, artigo científico publicado que mais deu destaque no mundo do fisiculturismo, principalmente ao treinamento de alta intensidade. Casey Vieiro já era um atleta bem consagrado, e aí ele foi, num serviço dele, acabou perdendo um pedaço do dedinho. Ele chegou a ficar internado, teve problemas hospitalares, teve uma infecção forte e acabou perdendo bastante volume muscular. Como Arthur Jones era amigo e já treinava, acompanhava Casey Vieiro, ele viu também uma oportunidade, viu que Casey Vieiro precisava treinar, e aí ele falou, vamos voltar a treinar, só que eu vou montar um estudo de caso. Tudo ok, a Casey Vieiro também aceitou, e eles foram para dentro da Universidade de Califórnia, onde fez um estudo todo certinho, todo bem elaborado e bem acompanhado por alguns doutores. Durante esse período, Arthur Jones treinou Casey Vieiro por 28 dias. Só que não se treinava 28 dias, foram praticamente 14 treinos, onde Casey Vieiro treinava o full body de uma vez por semana, 3 vezes por semana, e acabava descansando entre os treinos. Durante esse período aí, 14 treinos que aconteceram, Casey Vieiro ganhou cerca de mais de 28 quilos de massa muscular. Quando isso foi publicado no mundo do fisiculturismo, todo mundo queria saber então o que era isso, o que estava acontecendo, como que Arthur Jones conseguiu fazer em questão de 28 dias, menos de um mês, Casey Vieiro está pronto novamente para competir. É lógico que isso daí tinha uma memória muscular do atleta. Casey Vieiro comeu de tudo também, né? Treinou super intenso e conseguiu ter esse resultado. Não é que se você começar a fazer isso daí, treinar de forma intensa, você vai ter esses resultados, não. Isso daí não acontece. Casey Vieiro era um atleta, né? Já profissional. Mas a questão de tempo que isso aconteceu foi fantástica e o que chamou a atenção de vários outros fisiculturistas sobre o treinamento de alta intensidade. Outra coisa, outra particularidade de Arthur Jones é que ele não fez só esse estudo, não fez só essa publicação, esse artigo. Ele publicou diversos artigos. Alguns profissionais aí que sempre falam assim que ele visava questões muito de financeiras, mas não era somente isso que ele visava. Ele queria deixar um legado, ele queria ensinar as pessoas do que funcionava o treinamento de alta intensidade. Ele queria contribuir para o mundo do esporte, principalmente da medicina. Arthur Jones teve o pai e a mãe médicos. E o pai dele tinha praticamente uma biblioteca sobre as questões de medicina. Alguns irmãos de Arthur Jones também virou médico, ele foi o único que não virou. E aí, só que ele sabia muito sobre medicina. Ele chegou a ler a biblioteca do pai dele inteira, mais de 2 vezes, parece. Pelo menos 2 vezes os livros que estavam lá dentro, ele leu. Ele entendia muito dessas questões, entendia como os médicos tinham confusões em certas coisas, principalmente quando se tratava de esporte. E Arthur Jones, depois que ele ganhou um bom dinheiro, teve a sua questão financeira bem elevada, ele construiu dentro da casa dele um grande salão para poder ministrar aulas, trazer médicos para poder dar aulas para outros médicos sobre a medicina e sobre o esporte. Na casa dele ele chegou a construir até mesmo uma pista de pouso para avião, que assim os médicos de outros lugares poderiam estar chegando ali para fazer os cursos e as aulas. Então ele criou muito conteúdo, ele criou muito artigo, muitos estudos, ele trouxe grandes informações para esse mundo do esporte e da medicina. Então ele fez a diferença. Muitos falam assim que ele visou uma questão financeira, só que o que ele trouxe de benefício foi altamente benéfico, né? Foi por isso então que ele chegou aonde ele chegou. Chegou um tempo também que Arthur Jones vendeu a empresa dele, Nautilus, para montar e criar a linha Medex, que já era
voltado somente para questões mais de saúde, tratamentos principalmente da lombar. Existem vários estudos e algumas publicações bacanas sobre tratamento de lombar. Arthur Jones, ele dizia que praticamente 99% das pessoas, pelo menos em algum momento da vida, vai ter dor na lombar. E assim ele desenvolveu um tratamento, um treinamento que iria voltar mais para fortalecer essa região da lombar. Ele criou uma máquina que aqui no Brasil eu não vi, nunca cheguei a ver, que é para fortalecer e isolar a musculatura da lombar. É uma máquina bem bacana. Eu só vi só por fotos, né, e vídeos da pessoa fazendo, mas ele começou a tratar bastante a lombar aí, porque ele via que essa questão era muito comum. Todo mundo tinha problemas e dores na lombar. Outra questão interessante que se fala aí de Arthur Jones é que quando se fala em treinamento de atletas, ninguém treina no método full body, que é o que Arthur Jones proclamava, né? Que ele sempre falava no treinamento de alta intensidade, mas era um estilo full body. Só que existiu sim atletas que treinaram de forma full body e teve destaque. Casey Vieira foi um. Pode ser que em alguns momentos ele também não se fazia os treinos de full body, mas ele chegou a ganhar todo esse volume num treinamento full body. Outro atleta que treinou com Arthur Jones e teve um destaque, foi treinado por um tempo, foi Sérgio Oliva. O único profissional, o único atleta que chegou a vencer Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, em uma das competições, viu que Sérgio Oliva estava voltando a treinar para se dedicar e Sérgio Oliva foi falar com Arthur Jones. E aí, Sérgio Oliva voltou a treinar, treinou de forma intensa sob a supervisão de Arthur Jones. Nessa época, Sérgio Oliva ficou muito grande, muito volumoso, chegou a ter o bíceps maior que a cabeça até, foi o atleta que mais ganhou volume muscular. Só que numa competição de fisiculturismo, não é o cara que ganha a massa muscular que leva o prêmio, não é o cara que está maior que leva o prêmio, não é a harmonia. E aí, Arnold foi superior a Sérgio Oliva nessa competição, estava muito mais harmoníaco, estava mais definido e acabou ganhando a competição. Mas Sérgio Oliva teve um grande destaque, ficou muito volumoso, muito grande, treinando em estilo aí meio que supervisionado por Arthur Jones. Essas são algumas curiosidades que eu vou passar aqui hoje para vocês. E agora vou falar um pouco desse ícone que é mais conhecido pela maioria das pessoas que treinam. O nome dele é Michael John Mentzer, conhecido por muitos aí como Mike Mentzer. Mike Mentzer, ele foi um fisiculturista fora do normal, ele fora do comum. Aqui tem algumas particularidades dele, deixa eu só ajeitar aqui. Mike Mentzer, então, nasceu na Pensilvânia em 1951. Desde cedo, desde novo, Mike Mentzer queria treinar musculação, ele gostou dessa área. E ele tinha revistas que ele acabava ganhando do pai, que ele acabava comprando, que mostravam Steve Reeves e Bill Pearl. Uma determinada época aí, nessa faixa etária de 11, 12 anos, o pai do Mike Mentzer acabou dando um jogo de dumbbells e um banco para ele começar a treinar. Vendo essas revistas de fisiculturismo daquela época, então Mike Mentzer começou a fazer alguns exercícios ali em casa. Ele, vendo que tinha uma genética, um potencial muito bom, começou a crescer e querer se desenvolver, treinando de uma forma que ele achava dentro das revistas, e assim ele começou a nascer dentro dele essa questão de ser um fisiculturista. Quando ele ficou um pouco mais velho, mais de maior, ele foi competir. Em uma das competições que ele acabou indo, em 1971, ele
encontrou ali um rapaz que estava sendo pródigo. E esse rapaz é aquele que eu falei lá de Arthur Jones agora há pouco. Era Casey Vieira. Quando Mike Mentzer foi competir nessa competição de 1971, ele não ficou contente com seus resultados. Ele acabou ficando em 10º lugar. Como ele não ficou contente, e ele viu que ali tinha alguém que estava ganhando destaque por ser novo, tinha muita qualidade muscular, e ganhou o título, né, de campeão, ele foi lá e perguntou: Casey, o que você faz? Que fonte que você bebe? Eu quero saber. Assim, Casey Vieira começou a falar, como eu disse antes, que começou a divulgar mais sobre Arthur Jones. Casey Vieira falou: eu tenho um estilo de treino de alta intensidade. O meu estilo de treino ele é ministrado, ele é acompanhado por um rapaz chamado Arthur Jones. Então Mike Mentzer começou a querer saber quem que era Arthur Jones e querer treinar desse jeito também. Se dá um resultado desse jeito, eu quero saber. Mike Mentzer então começa a ir atrás de Arthur Jones e querer fazer os treinos intensos. Chegou a conversar com o Arthur Jones, chegou até a trabalhar com o Arthur Jones. Trabalhou dentro da Nautilus e isso foi de grande importância, de grande valia para Mike Mentzer. Também tem algumas pessoas que acabam falando que Mike Mentzer ele não chegou a treinar em volumes de tão baixo, em alta intensidade como ele proclamava. Na verdade, não é bem assim que a gente encontra nas biografias, nas literaturas, por aí. Mike Mentzer realmente treinou de forma intensa, mesmo para suas competições, e com um volume de treino baixo. O problema é que assim, Mike Mentzer publicou alguns livros mais tarde, que ele já não era mais atleta, colocando volumes de treino extremamente baixo. Esses volumes de treino extremamente baixo, ele chegou realmente a não fazer. Mas os treinos de Mike Mentzer eram realmente intensos, infrequentes e baixos, porque ele aprendeu lá, quando ele tinha 20 e poucos anos, com Arthur Jones, que já se pregava isso. Só que Arthur Jones, por ser full body, em torno de 8 a 12 exercícios aí, por cada parte do corpo, por cada grupo muscular, ficava um volume de treino um pouco maior. Só que Mike Mentzer foi lá e deu uma adaptada, cortando um pouco, deixando um treino mais dividido, que ele achava mais eficiente. Porém, sempre foi intenso. Existem pessoas que falavam que ninguém nunca treinou um Heavy Duty tão intenso como Mike Mentzer. Ele realmente treinava de forma dura. Existe um relato na biografia de Arnold Schwarzenegger que na década de 81, se eu não me engano, o último título de Arnold Schwarzenegger, que ele voltou para competir e realmente ganhou, Mike Mentzer estava se preparando na filosofia de treino Heavy Duty, treinando intenso, infrequente, e ele ficou com um shape realmente muito bom para aquela ocasião. Só que Arnold, ao retornar, estava ganhando destaque. Foi quando foi feito aquele filme Pump Iron. Foi uma das maiores polêmicas do fisiculturismo, onde tem gente que diz que Arnold não deveria ganhar, outros dizem que era para ele ganhar sim. Devido a essa competição aí, foi que Mike Mentzer nem quis mais saber do fisiculturismo e abandonou tudo, porque ele acha que foi roubalheira. Mas enquanto Arnold estava se preparando, treinando cerca de 4 horas por dia, 2 vezes, de manhã e à noite, Arnold Schwarzenegger via Mike Mentzer dentro da academia, por algum daqueles momentos, dava um sorriso, Arnold Schwarzenegger na biografia dele falava mesmo, dava um sorrisinho para ele e até piscava, porque Arnold tinha essa de ficar mexendo com o psicológico dos outros competidores, para abalar o psicológico dos outros competidores que ele iria ganhar. Isso é uma outra questão, se a gente quiser falar mais aprofundado, em outra live. E ele realmente abalava a mente dos outros competidores fazendo essas questões. Só que o que eu quero dizer aqui, que aí Arnold Schwarzenegger fala assim, que Mike Mentzer não aceitava, porque ele estava proclamando o método e a filosofia de treino dele, de treinos infrequentes. E Arnold ficava o dia inteiro dentro da academia. Nessa competição aí,
Mike Mendes estava com um shape extremamente foda. Ele estava muito bem. Apesar de que Arnold Schwarzenegger levou, e tem gente que fala que é roubado e tal, ou se foi ou não foi, Arnold também estava bem. Só que Mike Mentzer estava num dos melhores shape da carreira dele. Outra coisa interessante do Mike Mentzer é que ele já chegou a ganhar 300 pontos, que era a pontuação máxima de um corpo perfeito. Quando você entra no fisiculturismo, você entra praticamente com toda a pontuação, como se você tivesse 100%. Os juízes vão te avaliando e tirando pontos. E Mike Mentzer entrou dentro de uma competição e não foi tirado pontuação nenhuma dele. Os juízes disseram como se ele estivesse perfeito. Isso nunca aconteceu, até o meu ponto, né, que eu sei, até hoje, isso não aconteceu com outro atleta. E com o Mike Mentzer, isso aconteceu 2 vezes. Não foi uma, mas sim 2 vezes, o que mostra ser diferenciado. Mike Mentzer ele tem 4 livros publicados. Um deles é falando sobre dieta. Ele é um cara que estudava bastante, lia bastante. Ele gostava bastante de filosofia, então todo o conceito de treinamento Heavy Duty foi montado em cima de uma filosofia, e isso foi bem bacana também, o que faz uma fácil compreensão e entendimento do método de treinamento de alta intensidade. Isso é bem interessante, principalmente para aqueles que gostam. Outra peça fundamental da nossa árvore genealógica aqui, se a gente está falando de alta intensidade, não tem como não falar deste cara aqui também. Dorian Andrew Yates, não sei como que se pronuncia, Yates, conhecido como Dorian Yates. Dorian Yates foi um cara realmente diferenciado. Ele fez o esporte, ele fez o mundo do fisiculturismo evoluir a patamares nunca antes chegam. Dorian Yates, ele é da Inglaterra. Até então aconteceu uma polêmica também no fisiculturismo. Ele foi o único atleta até aquele ponto que estava ganhando o Olímpia, não era americano e nem estava residente morando na América. Ele era do outro lado, ele era da Inglaterra. Dorian Yates, ele chegou num ponto da vida dele que ele estava um pouco meio que perdido. Ele chegou a ficar preso, estava meio que sem rumo. Isso daí quando ele era jovem. Ele chegou a ficar preso, estava meio que sem rumo. E dentro da penitenciária foi quando ele teve alguns contatos ali com o peso. Precisava achar alguma coisa que gostava. E ele viu que ali ele tinha um potencial. Quando ele saiu dali, ele então quis saber se realmente ele poderia ter sucesso nesse mundo chamado musculação, treinamento resistido. Ele sabia dentro dele que ele tinha um grande potencial de desejo e de força. Por isso que essa questão de força, da estrutura psicológica dele ser muito focada, foi o que levou a ele a ter todo esse resultado. Em uma ocasião, Dorian Yates estava fazendo alguns testes de corrida. E aí, nessa época, ia ter um jogo de futebol que todo mundo gostava ali e queria acompanhar. E ele estava fazendo um teste de corrida em um ginásio. E ele ia dando voltas na quadra e nunca se acabava. Todo mundo começou a ir embora porque ia assistir esse jogo e só ficou Dorian e um treinador dele. O treinador queria ver a capacidade que Dorian tinha e quantas voltas ele iria conseguir dar ali naquela competição. E aí ele ficou e não se acabava. E Dorian Yates dizia que dentro da cabeça dele só ia falando algo tipo assim: eu quero ver o quanto eu suporto, eu quero ver quanto que eu suporto, eu quero ver quanto que eu suporto. E ele ia fazendo. Até que chegou um momento que o treinador falou assim: chega, vamos embora, que eu também quero assistir o jogo. E ali ele parou, só que ele sabia que conseguiria fazer mais. Ali foi a primeira vez que ele tinha um potencial diferente.
Foi a primeira vez que ele percebeu que tinha um potencial diferente. Quando ele estava preso e teve um contato com os pesos, ele percebeu a mesma coisa. Pô, se eu começar a fazer algum tipo de atividade, eu não paro. Eu só paro quando realmente não conseguir mais fazer outra repetição, uma outra volta, né? E aí ele começou a querer achar um rumo para a vida dele. Como ele estava precisando melhorar e não queria mais viver coisas que ele viveu no passado, o esporte chegou trazendo novos caminhos para ele. Só que Dorian Yates tem uma coisa diferenciada. Quando ele foi começar a querer fazer o treinamento resistido, a musculação, sabe o que ele fez? Ele não chegou e foi para a academia. Ele sentou a bunda na cadeira dele e leu tudo que ele pudesse achar sobre musculação, sobre o treinamento. Ele acreditava muito num treino intenso. Então ele pegou tudo que conseguia de Mike Mentzer e leu e estudou. Por isso que Mike Mentzer tem uma grande influência no treinamento de alta intensidade de Dorian Yates. Só que Dorian mudou e adaptou ao estilo dele próprio. Só que o que Dorian fez antes de entrar na academia? Ele foi lá e estudou tudo, porque ele estava determinado e decidido a realmente treinar de forma intensa e fazer as coisas acontecerem. Quantos de vocês fazem isso? Quantos de vocês, principalmente os profissionais, chegam e estudam tudo que pode para depois começar a treinar? Ninguém faz isso. Se a gente quiser fazer academia, geralmente a gente vai lá, se matricula e começa a fazer o que passa. Mas Dorian Yates fez ao contrário. Ele sentou, ele ficou praticamente 2, 3, alguns meses, algumas semanas, somente estudando tudo que pudesse estudar sobre treinamento resistido, sobre a alta intensidade, principalmente sobre Mike Mentzer, para na hora que ele chegasse dentro do ginásio começar a fazer as coisas como deve ser feito de fato. E aí ele fez. Ele ganhou uma confiança, ele tinha uma base sólida de forma teórica, e aí ele foi para a prática e fez treinos intensos. Ele treinava cerca de 3 vezes na semana. O primeiro treino dele era de corpo inteiro, ele foi se adaptando, ele foi evoluindo, e aí ele foi criando a sua maneira de treinar. Ele chegou a treinar 4 vezes na semana e sempre de forma muito intensa. Dorian Yates, ele falava que ele queria ir para dentro da academia, fazer apenas o que tinha que ser feito, treinar de forma intensa de verdade no menor tempo possível que ele pudesse ficar ali dentro e depois ir embora para casa dele para comer e dormir, descansar, porque ele sabia que somente descansando é que ele iria realmente crescer. Esse era o diferencial de Dorian. Então ele não ficava muito tempo na academia, ele não gostava de conversar muito na academia, ele realmente queria ir ali, fazer o que tinha que fazer e depois já sumir da academia e só voltar depois de alguns dias para treinar intenso de novo. Outra coisa que aconteceu com Dorian Yates, que deu maior destaque, foi que ele foi um atleta que começou a introduzir algumas sessões de treinamento cardiovascular, né, que é o aeróbico, nas sessões de treino, principalmente quando ela se aproximava da competição. Até então, os atletas ficavam muito somente na musculação, e ele foi um que colocou mais o cardio, onde ele conseguia queimar mais gordura. E isso foi um diferencial de Dorian também, que ele percebeu nesses estudos dele, nessa forma que ele estudava bastante, que realmente poderia agregar no corpo e no shape dele. E aí ele colocou e realmente foi bem sucedido. Ele conseguiu chegar muito volumoso e muito denso. E aí ele colocava o treinamento aeróbico, aí cerca de 30 minutos diários antes das competições, né? Um certo tempo antes, que ele estava querendo perder mais definição para apresentar bem o seu shape. Dorian Yates também, ele chegou a dizer que quando ele iria para a academia para treinar, ele não queria papo com ninguém. Tanto é que tem um filme, né? Tem um vídeo do treinamento de Dorian Yates. Para fazer aquele vídeo lá, ele chegou a falar para o cinegrafista
que na hora que ele apertasse o play, não falava mais com o Dorian, porque assim que ele começar a fazer o exercício, ele não queria saber de parar para conversar. Ele iria apenas focar em treinar. E tem quem diz que nunca teve outro atleta que treinou tão intenso como Dorian Yates. Ele realmente fazia as coisas de forma muito intensa. Tem também quem diz que devido a ele fazer essa forma muito intensa, foi o que gerou as lesões dele. Só que não foi só porque ele treinava de forma intensa, foi porque em algum ponto ele foi um pouco imprudente. No segundo livro da biografia do Dorian, ele tem 2 livros publicados que falam dos seus estilos de treino. O mais recente, ele diz que se fosse alguma coisa que ele pudesse fazer para melhorar e ter dica, é que quando estivesse próximo das competições, próximo ali, que é onde o treino está mais restrito, a alimentação está mais restrita em calorias, que a competição está próximo, o corpo está mais desgastado, você tem mais fadiga porque as calorias caíram bastante, aí somente nesse ponto ele treinaria um pouco mais leve, não tão intenso. Porque Dorian tentava manter a intensidade alta o ano inteiro, em todos os pontos. E aí, quando ele estava com a caloria reduzida, querendo dar mais definição ao corpo, ele também treinava de forma intensa. Só que ali, o corpo não está absorvendo muita caloria, ele não está tendo muita energia, e isso fica mais vulnerável para se ter lesão. Então, esses detalhes fazem a diferença. Outra coisa que Dorian falava é que toda vez que o seu corpo iria se lesionar, o corpo mandava uma mensagem. Ele começava a ficar muito mal psicologicamente, ou se não começava a querer apresentar um resfriado, alguma gripe. E quando ele chegava a esse ponto, ele devesse ouvir um pouco mais o corpo dele e dar uma desacelerada para depois treinar intenso de novo. Então o corpo sempre manda um sinal. Antes de acontecer algo pior, o corpo manda um sinal. E isso realmente faz parte, principalmente para quem treina musculação, seja no alto volume ou na alta intensidade, às vezes o nosso corpo não está aguentando e aí ele vai mandar um sinal, ou seja, em cansaço extremo, fadiga, ou se não, uma gripe, um resfriado, porque você fica mais vulnerável. Quando você está muito cansado, você fica mais vulnerável e o seu sistema imunológico baixa. E Dorian Yates, no segundo livro dele, ele fala dessas questões, que o corpo dele sempre mandava um sinal. Ele via que ia adoecer, via que ia pegar uma gripe, ele continuava mantendo uma intensidade alta, e aí algum lugar do corpo não resistia e se lesionava. Essas foram as questões que levaram tantas lesões do Dorian. Mas se ele tivesse se policiado em alguns momentos, treinado de forma menos intensa, pode ser que as coisas teriam sido diferentes. Mas o que diferencia ele ter essas lesões ou não é o seguinte: mesmo tendo essas lesões, ele foi lá e fez, aconteceu, chegou a subir no palco com a lesão, só que mesmo assim apresentou seu melhor atleta do palco. Isso é o diferencial. Enquanto muitos têm apenas um machucadinho e já abandonam tudo, ele não. Ele se machucava, só que ele estava ali, em pé, e realmente fazia o negócio acontecer. Ele estava 100% dedicado, ele estava 100% focado. Uma das frases que eu mais gosto de Dorian é o seguinte: ele fala, eu não tinha nada, eu só tinha um sonho e um treinamento de alta intensidade. O mindset dele era realmente focado a fazer as coisas acontecer. Ele não tinha nada, mas ele tinha um plano de se treinar em alta intensidade. Isso fez o diferencial para ele. E ele foi lá e cumpriu isso. E não deixou as coisas abalarem. Por isso que ele teve muito sucesso. Outra questão é que ele sempre treinou num treinamento de alta intensidade. Sempre foi assim. Algumas pessoas começam a treinar e a cada tempo está querendo mudar o estilo de treino. Por isso que elas nunca vão para frente. Um dia está treinando de um jeito, no outro já quer treinar de outro, no outro já quer treinar de outro. O que faz a diferença é você ter constância. Você precisa de um objetivo principal e um plano de execução. E você tem que seguir esse plano até o final. Porque se você não seguir esse plano, como que você vai chegar lá? Você tem que ter um caminho a trilhar. E aí, se você está cada hora em um caminho, você fica perdido e não sabe nem para onde
você está indo. Então, o diferencial de Dorian também é que ele teve um plano, ele teve um caminho e simplesmente seguiu o caminho até o fim. E é isso que nós devemos fazer, seja em qualquer área da nossa vida. A gente tem que ter um caminho e persistir no caminho. Se é aquilo que você acredita, se é aquilo que é o certo a se fazer, persista no caminho. Essa foi a live de hoje, onde eu trouxe algumas curiosidades desses personagens, tanto Arthur Jones como Mike Mentzer e Dorian Yates, para a gente estar conhecendo um pouco mais sobre esses profissionais, para vocês entenderem um pouco mais sobre os conceitos do treinamento de alta intensidade e algumas curiosidades de cada um desses personagens. Eu espero vocês na próxima live. A gente vai abordar outros assuntos também e vou trazer outras curiosidades em breve. Obrigado. Vou ver se tem algumas perguntas aqui. Obrigado a todos aí. Beleza? Se tiver alguma pergunta, pessoal, pode estar fazendo que eu vou responder. Esse é o Café pro Treino, a parada do treinador, onde eu vou estar trazendo alguns conceitos e curiosidades sobre o treinamento resistido, treinamento de alta intensidade. Apenas estamos começando, nós iremos melhorando mais ainda e eu vou estar sempre trazendo para vocês tudo o que acontece nesse mundo da alta intensidade. Se não tiver pergunta, eu vou encerrar por aqui. Obrigado a todos e fiquem com Deus.